Bom dia, hoje domingo, dia 5 de setembro de 2021. Dia de cearmos, de partirmos o pão, de termos comunhão uns com os outros, de desfrutar de uma boa comunhão. Hoje o nosso sentimento é darmos continuidade àquele assunto acerca da árvore da vida. Nós falamos um pouco na ministração passada e nós vamos tentar avançar um pouco mais, se o Senhor nos permitir. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, graça te damos, porque deitamos e levantamos, pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, que é o motivo maior, Senhor, de nos sermos consumidos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Ó, Senhor, nos ajuda, seja nosso ajudador, nosso condutor, nosso orientador, Senhor. Nos conduz, Senhor, para que possamos tocar na Tua palavra. Ajuda cada irmão que esteja ao alcance desse áudio, Deus, para desfrute e nos alimentarmos nesse dia, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos abrir as escrituras lá no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Em outra tradução, cura das nações. Agora nós vamos abrir em Gênesis. É importante nós associarmos como pano de fundo Apocalipse e Gênesis. Gênesis 3, versículo 22 e 24. Lá no início da Escritura. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. É importante nós guardarmos, coma e viva eternamente. Essa é uma das funções da árvore da vida, é nos trazer vida eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins ao leste do jardim do Éden e uma espada fumegante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O grande trunfo, o grande segredo aqui é a árvore da vida. A árvore da vida é que, de fato, o ponto central do que nós queremos tocar. Porque o grande objetivo é entendermos que essa árvore da vida é o próprio Cristo, que lá na frente ele vai liberar o acesso de novo ao homem. Inicialmente, ele tinha bloqueado, né, o homem de ter acesso a essa árvore da vida, que foi por causa do pecado. Ele colocou 2 obstáculos: anjos, querubins, para guardar o homem de tocar e comer dessa árvore da vida e viver eternamente. E colocou o segundo obstáculo, que era a espada fumegante, né, desembainhada de todos os lados, para guardar também o caminho da árvore da vida. Então o homem agora ficou impedido de alcançar essa árvore da vida. A Bíblia diz claramente que ele, nesta era, Cristo, nessa atual era, a era da graça, nós estamos vivendo a era da graça. Ele é o nosso dom da vida. Ele é como um dom da vida para nós.
Toda pessoa que recebe Cristo em seu espírito recebe a vida por um todo. Por isso, agora, nessa era da graça, ele é o nosso dom, o dom da vida eterna. Na era do reino, próxima era, ao qual nós desejamos com muita ansiedade, a era do reino, ele será o nosso galardão, ele será a nossa recompensa. Cristo será a nossa recompensa, o nosso galardão. E na era eterna, na Nova Jerusalém, que lemos aí Apocalipse 22, ele será o nosso suprimento eterno, o nosso alimento eterno. Um saudoso e querido irmão dizia que nós vamos passar a eternidade nos alimentando desse Cristo, dessa árvore que produz fruto mês a mês, para que possamos nos alimentar na condição de filho, na condição de filhos de Deus. É muito importante entendermos essa posição de filho, porque também a árvore tem uma outra função, as suas folhas para a cura dos povos das nações. Mas para os filhos de Deus, ter direito ao alimento, que é o próprio Cristo. Hoje nós já nos alimentamos desse Cristo, né? Nós já recebemos esse Cristo como vida, como dom. Nós já nos alimentamos todos os dias, temos acesso a esse alimento todos os dias, que é receber esse fruto que é Cristo dessa árvore da vida. Muito importante entendermos isso. Agora nós vamos buscarmos como o homem vai ter acesso a essa árvore da vida na graça. Primeiro obstáculo, o Senhor colocou querubim, anjos querubim. Isso é importante entendermos, que o Senhor colocou anjos querubim. No Salmo 99:1 diz o seguinte: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima de querubins, abale-se a terra. Esse foi o primeiro obstáculo para que o homem não conseguisse alcançar a árvore da vida. Hoje nós entendemos que querubins estão na posição de adoração. O que é isso? Nós precisamos adorar o Senhor. O homem necessita adorar o Senhor. O Senhor é digno de toda adoração. Tem uma passagem que diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, adore o Senhor. E tem outra passagem, Salmo, que diz: no sepulcro, quem te louvará? Não temos mais condição de louvarmos o Senhor. Por isso, a oportunidade em vida, adorar o Senhor, enfrentar os primeiros obstáculos, enfrentar os querubins. Muito significativo entendermos essa. Assim, o segundo obstáculo, uma espada fumegante, que quer dizer a palavra de Deus. Nós vamos ler lá Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Muito importante entendermos isso. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração do homem. Olha a importância da palavra de Deus. Então o homem, ele precisa primeiro entrar em adoração a Deus, se humilhar diante de Deus, temer esse Deus, né? Bem-aventurados são os que temem o Senhor, né? Temer o Senhor, adorar o Senhor, se humilhar diante do Senhor e em seguida receber em seu espírito a palavra como vida e espírito. Por isso que é muito significativo entendermos a palavra de Deus. Tem a oportunidade,
pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é espírito e vida, ela penetra no mais profundo do homem, fazendo discernir juntas e medula. Muito significativo nós entender esse segundo obstáculo, que é a palavra de Deus. Muito importante. Nós vamos também ler Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha como essa tradução é rica. E tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, Espírito em letra maiúscula, que é a palavra de Deus. Isso é muito importante nós entendermos isso. Primeiro nós temos que o primeiro obstáculo para se alcançar a árvore da vida são os querubim. A posição dos querubim é posição de adoração. E segundo obstáculo, espada, que representa a palavra de Deus. Então, adoração e a palavra de Deus. Aí voltamos a ter direito de alcançarmos a árvore da vida e nos alimentarmos. Esse é os dois pontos cruciais que o homem tem que ter acesso à nova posição de se alimentar eternamente desse Cristo, como árvore da vida. Na era atual, ele é o nosso dom da vida, na era da graça. Na era do reino, era futura, ele será o nosso galardão, a nossa recompensa, o nosso direito de recebermos a coroa, o direito de voltar à vida. E na era da Nova Jerusalém, na era eterna, a Nova Jerusalém, que é descida do céu, ele será o nosso suprimento, o nosso alimento eterno. Isso é muito significativo. O homem agora volta a ter acesso a esse Deus, a essa árvore. Isso é muito importante entendermos essa posição. O caminho. Ele é o caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ele é o caminho. O Yeshua. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra que eu vos dou é espírito e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Antigo Testamento, os discípulos queriam ver o Pai. O Pai é a fonte. O Filho é a transmissão dessa fonte que nos alimenta eternamente. E o Espírito é o que nos conduz à vida. Muito significativo entendermos a posição do Deus triuno, a posição central do Deus triuno. O Pai como a fonte, por isso que os judeus queriam e até hoje querem se alimentar dessa fonte. Mas precisa vir para o caminho. O caminho está aqui, ó, João 14,6. Né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, se os judeus querem a fonte, precisa se alimentar desta vida. Muito significativo isso. Por isso que nós devemos louvar o Senhor todos os dias, agradecer o Senhor todos os dias, para nos alimentarmos todos os dias desse pão da vida, dessa realidade, como suprimento eterno que nos alimenta. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Esse é o sentimento daqueles que buscam a Deus em realidade. Em Apocalipse 2,7 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos ouvir, a voz do Senhor. Ao vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus.
O que é que ele falou para aquele ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembra quando ele falou para aquele ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É lá que tem o nosso alimento, é lá que existe o nosso desfrute. Hoje nos alimentamos aqui, mas na eternidade passaremos ali nos alimentar mais e mais desse Cristo. Isso é muito significativo, entendemos essa posição que nós estamos nesses dias atual. Nós entendemos que hoje, na era da graça, ele é nossa vida. Ele entra como vida para nós. Na era do reino, do milênio, na era do próximo século vindouro, ele será o nosso galardão, a nossa recompensa. Oh, ele será a nossa recompensa. Ele será a nosso galardão, ele será a nossa recompensa eterna. E na Nova Jerusalém, o nosso suprimento. Por isso ele está em tudo para nós. Ele é tudo para nós. Ele é que nos alimenta, ele é que nos traz a vida, ele é que nos reestrutura para uma vida eterna. Não tem outro caminho. O caminho é esse, nos alimentarmos dia a dia do Senhor. Por isso devemos pela manhã acordar e, Senhor Jesus, invocarmos o Senhor Jesus. Ao levantarmos pela manhã, a invocar o Senhor Jesus, o Deus da vida, entra como vida para nós. E passe vida para os irmãos, para que os irmãos se alimentem dia a dia, nas lutas, nas tribulações, nos momentos de desagradáveis, no momento de luta, de dificuldade. Em todos esses momentos, o Senhor é o que nos alivia, o que nos traz socorro, o que nos traz esperança. Esse é o Cristo, essa é a vida. Não tem outro caminho, por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus em João 14, versículo 6. Esse é o nosso sentimento, irmão, para concluir. Então existem dois obstáculos. O querubim, nós precisamos adorar o Senhor. E a palavra de Deus precisa entrar em nós como vida. E aí nós nos alimentamos eternamente dessa árvore da vida, que inicialmente foi bloqueada ao homem, mas que hoje, depois que o Senhor cumpriu o plano de Deus, voltou a nos dar a condição de nos alimentarmos novamente dessa vida. Amém, querida? Esse é o nosso sentimento nessa manhã, para que nós possamos estar desfrutando dessa palavra, que possamos ter um domingo de paz, um domingo abençoado na presença do Senhor. Possamos partir o pão com uma boa consciência, né? Temos uma boa consciência, porque existe a má consciência. Nós queremos deixar para trás a má consciência, queremos ter uma boa consciência. Paulo fala isso, tenhais uma boa consciência, mente de Cristo, né? Uma conclusão de que a igreja é uma na cidade, de que a igreja é o somatório de todos os filhos de Deus, seja os que estão lá em Tiatira, os que estão em Sardes, os que estão em Filadélfia e os que estão em Laodiceia. Todos são filhos de Deus. E lá no tribunal de Cristo, o Senhor é que vai galardoar cada um a sua posição. Isso é muito importante entendermos isso. Temos essa consciência para partirmos o pão em paz. Amém, querido? Tenham todos um domingo na presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém.